Ô, João Vitor, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Bom, vamos Tudo lá. bem, professora? Que bom. Vamos lá. Quero falar com vocês agora. Eita, ó, o povo chegando aqui, gente. Vamos conversar um pouquinho. Nós estamos falando sobre teoria geral da prova. Matéria de extrema importância no processo penal, em especial a alusão no que tange à apuração da pretensão acusatória. Afinal, nós temos uma pretensão de acusar veiculada por meio de uma denúncia ou uma queixa-crime, tudo bem? Uma pretensão de acusar veiculada por meio de uma denúncia ou de uma queixa-crime. E como o juiz vai se dirimir, se ele absolve ou se ele condena, se ele julgará esta pretensão acusatória procedente, condenando o acusado, ou improcedente, absolvendo o acusado, ou ainda parcialmente procedente, dando ali um meio termo. Tudo bem? Eu gosto de usar termos bem processuais com vocês, acho que vocês já acostumaram. Então, nós começamos a falar sobre teoria geral da prova e, fazendo uma retomada rápida, nós falamos alguns detalhes. Por exemplo, que a atividade probatória ela é de suma importância porque ela tem um caráter recognitivo. O juiz, ele é literalmente ignorante em relação aos fatos, sendo os fatos trazidos na exordial acusatória, os fatos processuais, com todas as suas circunstâncias, de maneira recognitiva, ou seja, ele não presencia, ele toma conhecimento, mas toma conhecimento como? Por meio da atividade probatória, tudo bem? E aí, na aula passada, nós estávamos falando o que deve ser provado, o que dispensa produção probatória. Se eu bem me lembro, nós falamos do que é relevante, o que guarda relação com a denúncia. Até fiz alusão com vocês a uma audiência do Sérgio Moro, salvo engano, pode ser que eu esteja muito enganada, mas foi com o Coutinho, Jacinto Coutinho, em que o Moro estava lá um tanto quanto exaltado, e o Coutinho chegou e deu-lhe uma... Porque ele é fenomenal, né? O Coutinho é de um conhecimento que eu posso passar a minha vida estudando e não vou chegar perto. Mas aí ele, com uma frieza, com peculiaridade, com autoridade, olha, a denúncia é a medida de todas as coisas no processo penal. O que é relevante ser provado é aquilo que guarda relação com a denúncia. Se o fato não guarda relação com a denúncia, ele não deve ser provado. Recomendação, assistam essa mídia, deve estar por aí, não sei se em vídeo, não me recordo, ou meramente em áudio, mas vocês devem achar ali no YouTube ou no Google, tá bom? Depois nós conversamos sobre o que é pertinente ou não, o que deve ser provado e o que é dispensado, certo? Porque lembrem, há que se ter um compromisso probatório com aquilo que deve ou não ser provado. Tem fatos que eles efetivamente são impertinentes. Leia-se, são desnecessários, não vão influenciar no convencimento do julgador, logo, impertinente. E veja, no que tange à impertinência, eu quero fazer alusão com vocês aqui, ó. Prestem atenção. Não é que não vão influenciar no convencimento daquele julgador, mas de qualquer outro. Qualquer outro julgador não teria razão de ter ciência daquele elemento probatório para julgar. Afinal, lembrem, vai ser julgado aquilo que está na denúncia,
havendo que ter uma prova direta, exemplo, testemunho ocular, ou indireta, exemplo, álibi. Mas, assim, vou dar um exemplo. Eu quero conhecer a Xuxa, eu arrolo a Xuxa. Tá, o que ela sabe sobre os fatos? Nada, mas eu arrolo ela e peço para ela ser inquirida, ou seja, eu vou ter uma conversa com a Xuxa. E aí, é necessário? É um exemplo ridículo, mas dá uma noção aí para vocês como o juiz pode dirimir o que é desnecessário ser provado, tudo bem? É aquilo que não guarda relação com a pretensão. E o que é irrelevante não guarda relação com a denúncia, certo? Coisas bem legais de falar em irrelevante. É muito comum ser feita audiência de operações a quais são divididas em fases. Daí vem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Enfim, é muito comum chegar-se numa audiência e começar a fazer pergunta de uma fase passada. Aí você, excelência, isso eu vi pela primeira vez, eu acho que eu já tinha 1 ano de advocacia, e aí tinha um advogado velho, mas velho de guerra mesmo, calejado, que você tem coisa que você pega com a experiência, né? E o cara ali, ele chegou, bateu na mesa assim, mas novamente falou assim, excelência, eu requeiro o indeferimento da pergunta do promotor porque é impertinente. Daí a promotora, como impertinente? Estou perguntando sobre o crime, mas esse crime não está nesta denúncia, está na fase anterior da operação. Logo, é irrelevante. A senhora deveria ter feito esta pergunta lá. Como não fez lá, está querendo perguntar aqui. Gente, tipo, o cara é top. O cara é top. Ou seja, até seria algo importante. Poderia até ter pertinência, mas nesse momento entendo irrelevante. Por quê? Porque não guarda relação com aquela denúncia. Então, se recordem, existe a relevância probatória e a pertinência probatória. E aí, então, falamos na aula passada daquilo que dispensa a produção probatória. E estávamos lá falando do direito federal, fato notório, fato axiomático, fatos inúteis, que são os impertinentes, leia-se, impertinentes. Falamos até e fizemos alusão sobre fato controverso e incontroverso, fazendo um adendo entre processo penal e processo civil. E, salvo engano, terminamos a aula. Olha a revisão que eu fiz, hein? Meia hora de revisão, afinal, reviver é lembrar, né? Tudo errado, mas enfim. Presunções probatórias. Gente, o que é presunção? E qual a sua relação com a dispensa da prova? A presunção nada mais é do que uma operação mental que vai ligar um fato conhecido com relação a outro fato que se quer conhecer. Uma operação legal que liga um fato conhecido com outro que se quer conhecer, certo? Deve ser feito por meio de um raciocínio lógico e coerente. Lógico e coerente. Fruto das regras da experiência. Ou seja, operação mental que se liga um fato conhecido com outro que se quer conhecer, por meio de um raciocínio lógico e coerente, fruto das regras da experiência, daquilo que normalmente acontece. Pois bem, modalidades de presunção. A primeira modalidade de presunção que eu trago à mesa aqui é a presunção hominis, extraída do cotidiano social, da sociedade em geral. Depois nós temos uma presunção legal ou iuris,
a presunção legal pode ser absoluta ou relativa, certo? Olhem aqui, cuidado com os termos em latim. Legal absoluto ou iure et de iure, não sei se o meu latim está certo, afinal faz muito tempo que eu não vejo isso, e iuris tanto. Pois bem, presunção legal absoluta é aquela presunção advinda da lei que não admite prova em sentido contrário. Não admite prova em sentido contrário. Exemplo: o menor de 18 anos não tem capacidade de entendimento e determinação. Logo, é inimputável. Ah, mas esse cara tem 17, é vivido, trabalha, casou com 15, já tem filho, ele é responsável pelos seus atos, for emancipado. Wherever, para o nosso direito, é consagrado literalidade da lei que ele é inimputável e não admite-se prova em sentido contrário. Outra presunção que nós temos ali é um pouco controvertido, tá? Um pouco controvertido se ela advém a título da lei ou do entendimento jurisprudencial. Para mim, a gente pode falar que é até advinda da lei. Menor de 14 anos versus relação sexual. É vulnerável. Mas essa menina, desde os 11, ela tem 3 filhos. Ela que era assanhadinha. Ela tomou o marido da irmã de 19. O menino que ela tomou tinha 18. Wherever. A lei disse que ela não tem capacidade de consentir para o ato sexual, sendo que é inadmissível prova em sentido contrário. Ou seja, você pode levar Freud encarnado para falar que ela tinha capacidade, mas a lei não admite. Isso é presunção legal ou absoluta. Presunção legal absoluta. Não admite prova em sentido inverso. Presunção legal absoluta. Veio da lei, não admitindo prova em sentido contrário. Mas nós temos também a presunção legal relativa ao iuris tanto. Relativa ou iuris tanto. Ou seja, em que pese haja uma presunção, admite-se prova em sentido contrário. Só que ela gera uma inversão no seu ônus. Ou seja, olhem, a regra é a prova incumbe a quem alega. Repito, a regra é a prova incumbe a quem alega. Essa é a premissa básica. Está no Código de Processo Penal, está no Código de Processo Civil. Ora, o ônus da prova é daquele que alega. Essa é a premissa básica de processo. Ok. No processo penal está onde? Artigo 156. Tudo bem. Mas veja, se houver uma presunção legal, óbvio, advinda da lei, em sentido relativo, iuris tanto, para e saiba, nesse momento, a presunção é legítima, sendo que deverá ser feita uma inversão. Se você quiser desafiar essa presunção, o ônus é seu. Tudo bem? A inversão do ônus da prova. Professora, fiquei um pouquinho perdido. Me dá um exemplo? Claro. Ora, o policial militar tem presunção relativa de veracidade. Afinal, é um agente público. Como agente público, entende-se que o que ele fala é verdade. Mas e se você quiser
contraditar o policial e falar que ele está mentindo. Neste momento, haverá uma inversão e você terá que provar que o que ele está falando é mentiroso. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá, gente. O que eu quero falar com vocês? Nós falamos o que é presunção. É aquilo que, de um fato provado e conhecido, você quer chegar à conclusão de outro. Você tem que fazer isso por meio de um raciocínio lógico e coerente, de acordo com as regras da experiência, do cotidiano. Falamos que essa presunção pode ser homine. Presunções da vida. Pode ser uma presunção legal, absoluta ou relativa. Tudo bem. Por que eu estou falando isso? O que eu quero falar para vocês é que, no processo penal, nós temos o princípio do indúbio pro réu. Ou seja, nada se presume, não admitimos conjecturas, não admitimos ilações. Nós trabalhamos com fato provado de maneira cabal e inequívoca. A presunção hominis não tem espaço, ao final do procedimento, para basilar, fundamentar uma sentença condenatória. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Especial atento, eu peço para vocês para distinguir. Especial atento, eu peço para vocês para distinguir o que é presunção do que é indício. Pois bem, o indício é possível no Código de Processo Penal para fundar uma sentença penal condenatória. Mas o indício, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma circunstância conhecida e provada que tem relação com o fato, igualzinho à presunção até agora, que autorize por indução a existência de outra circunstância. Por indução. Vamos lá. Então, nós temos a diferença entre presunção e indução. Nutt fala que você não pode, de uma premissa menor, concluir uma maior. Isso é presunção. Ou seja, eu sou encontrada 30 dias depois de um furto com um carro furtado. Aí se presume que eu fiz o furto. Não. Receptei, mas dali eu furtar é outro 500. Eu estava com outros 500. Eu estava com a res. Tudo bem? Eu posso ter receptado e ainda vai ter que ser provado. Mas dali abrir o leque e presumir que foi eu que furtei, aí você está indo de um pequeno para algo maior. Não é possível. Tudo bem? Tudo bem? Isso é presunção. Outro exemplo de presunção. Esses dias eu peguei uma sentença que falou isso. Sério, acabou com a minha quinta, com a minha sexta, com o meu sábado e com o meu domingo. Eu fiquei doente. A juíza colocou assim: fulano tem uma condenação por tráfico. Não obstante, foi encontrado com droga junto com um terceiro. O terceiro assumiu. A droga estava com o terceiro. Em que pese os policiais tenham dito que o terceiro sumiu e que a droga estava com o terceiro, é comum que aquele que seja primário confesse. Logo, como ele tem passagem, ele é o dono da droga. Tipo, porque o cara tem passagem e o outro não, presume-se que ele é o traficante. Isto não pode, isto é presunção. É um campo tormentuoso no processo penal distinguir efetivamente o que é indício
perfeitamente legítimo, nos termos do artigo 239, um raciocínio de indução do que é presunção, certo? Eu já procurei, já li doutrina, já fiz o escambau. Se vocês quiserem, até puderem me lembrar, quem melhor explica isso é Guilherme de Souza Nutti, tudo bem? Eu até vou procurar em Auri e Renato Brasileiro, mas vejam, é bem legal vocês saberem que isto é muito peculiar. O que é premissa maior, o que é premissa menor, isso é bem dificultoso na prática, tá bom? Mas saibam, indício pode, presunção jamais para condenar. Agora, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Bom, alguma dúvida? Não? Que ótimo. Se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando, tá? Agora, eu quero falar aqui sobre algumas formas, algumas maneiras de nós classificarmos as provas. A prova pode ser classificada, primeiro, quanto ao objeto, quanto àquilo que recai, quanto ao objeto. A prova pode ser direta, quando incide diretamente sobre aquilo que você quer provar na demonstração dos fatos relevantes. Vai recair diretamente naquilo que se quer provar, ou seja, sobre fatos relevantes. Recai diretamente sobre os fatos dispostos na denúncia, porque fato relevante é aquele que guarda relação com a denúncia. Diretamente quanto aos fatos dispostos na denúncia. Exemplo, testemunho ocular. A testemunha que viu. Agora, nós temos a prova indireta, que ela recai indiretamente sobre os fatos relevantes, ou seja, indiretamente sobre aquilo que está disposto na denúncia. A prova indireta, eu costumo falar que ela recai sobre um fato acessório. Por quê? Porque em que pese ele não seja o principal, o fato principal é aquilo que está na denúncia, mas em que pese seja acessório, por meio de um raciocínio lógico, hermenêutico, pela interpretação, você chega no fato principal. Exemplo, álibi. Não é uma testemunha ocular, não viu o crime, não viu o fato narrado na denúncia, mas viu um fato acessório. Exemplo, você arrola um juiz de direito em favor do réu. Por quê? Porque na hora do crime, a pessoa estava na presença do juiz, fazendo um pedido, um requerimento. Logo, veja, não é o fato disposto na denúncia, relevante por si só, mas é um fato acessório ao fato principal. Tem relevância com o fato na denúncia? Claro que tem. Por quê? Porque você consegue chegar à conclusão. Então, nós temos direto ao fato relevante, indireto ao fato relevante. Classificação das provas quanto ao objeto. Quanto à forma? Gente, aqui existem todos os processos, é facinho também, porque quanto ao objeto é facinho, quanto à forma, eu também, sem medo de errar, vou falar para vocês. Facinho, facinho. Prova testemunhal. Eu gosto de brincar. Prova testemunhal é a prova oral. Repito, prova testemunhal é a prova oral. Por quê? Porque é aquela que advém de depoimento, declaração e, na minha concepção, interrogatório. Depoimento, declaração ou até mesmo interrogatório.
interrogatório. Ô, professora, como assim? Vamos ser mais técnicos. Oriundos da inquirição, porque quem é inquirido? Quem é inquirido é testemunha. Quem presta a declaração é ofendido, vítima. E a vítima não presta compromisso legal de dizer a verdade. Ou seja, independente se for uma inquirição, independente se for uma declaração, ou até mesmo um interrogatório, a prova testemunhal, ela é marcada por ser capturada em audiência de instrução de forma oral. Ah, mas não é tecnicamente testemunha, é informante. Wherever. Ela é marcada por ser capturada em instrução de forma oral. Esta é a prova testemunhal. Agora, nós temos a prova documental. O que é prova documental? Aqui é legal. Prova documental é a ideia contida e projetada graficamente em um papel ou elemento similar. Ou seja, é aquela prova que é uma ideia contida e que ela é projetada em um elemento. Exemplo, um documento propriamente dito. Exemplo, uma filmagem, um WhatsApp, que traz uma ideia contida que é projetado. Tudo bem? Exemplo, vídeo, documento propriamente dito, áudio de WhatsApp. É uma ideia contida que ela é projetada. E nós também temos a prova material, ou quem diga pericial. Prova material, ou quem diga pericial. Vejam, é um elemento levado aos autos para corporificar o próprio objeto da prova. É um elemento levado aos autos que corporifica o próprio objeto da prova. Como assim? Fácil. Um laudo cadavérico. Você precisa provar a materialidade de um homicídio. Como que você prova a materialidade de um homicídio? Normalmente com o corpo, presunto. Só que aí, enquanto o processo está em andamento, você fica lá. Imagina, a vara criminal vai virar, como diz minha mãe, um mortório, né? Vai virar uma funerária, vai virar um necrotério, cheio de gavetas com corpos congelados. Não, simples, simples. O objeto da prova é levado aos autos por meio de um elemento. Exemplo, perícia no homicídio. Exemplo, perícia da droga. Exemplo, perícia da arma, dentre outros. Tudo bem? Então, quanto à forma, nós temos testemunhal, documental e pericial. Aqui, passo para vocês, então, as duas principais classificações quanto à prova. Indago-lhes, restou alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Não? Tudo bem. Agora, nós vamos conversar, então, sobre um outro aspecto. O outro aspecto que a gente agora vai falar é sobre os princípios norteadores da prova. Princípios norteadores da prova. Primeiro princípio, ele é bem fácil, chamado de princípio da liberdade probatória. O princípio da liberdade probatória nos consagra que a regra é que é possível todo e qualquer elemento de prova. É possível a incidência de todo e qualquer elemento
de prova. Como assim, professora? Independente se está previsto como espécie no Código de Processo Penal, em alguma legislação ou não, a regra é a liberdade das provas. Tudo bem? A liberdade das provas. Vamos lá, vamos lá. Nós temos no Código de Processo Penal as provas nominadas em espécie. As espécies elencadas, melhor dizendo, as espécies elencadas no CPP. Mas nós também temos as inominadas, aquelas que correspondem a elementos que não estão elencados como espécie no Código de Processo Penal. Professora, me dá um exemplo. Sim, a testemunha está lá, elencado no Código de Processo Penal. Professora, me dá um outro exemplo a perícia. Está lá, elencado no CPP. Mas e se for uma prova que não esteja elencada? A regra é que ela seja aceita. Tudo bem? Tudo bem? Por quê, professora? Para tanto, vocês devem olhar a exposição de motivos do Código de Processo, o artigo 155 do Código de Processo. Olha o que diz o artigo 155. O juiz formará a sua convicção pela livre, princípio da liberdade. Por quê? Porque está aqui, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Livre apreciação da prova. Tudo bem? Então, o que nós temos como regramento é a liberdade da produção probatória, independente se trate-se de um elemento disposto nominadamente no CPP ou não. A regra é que tenha validade. Professora, mas há alguma prova que não é aceita? Sim. Liga o radar. Se liga. Sim, se liga. Sabe por quê? Porque, vejam, chat, alguém me chama. Tá. Vou fazer o seguinte.